Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema da nossa aula hoje é o totalitarismo no Brasil e no mundo. É um tema bastante denso e pesado, então eu vou pedir para vocês que, se surgir alguma dúvida, que vocês anotem no cantinho do caderno, que no final da apresentação eu vou abrir uma janela só para esclarecimento de dúvida, tá bom? Vamos lá então. Aqui nossa apresentação inicia com essa foto, que são os membros da Organização Juvenil Fascista na Itália, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Vou iniciar nossa aula, então, com esse poema, com a leitura desse poema de Carlos Drummond de Andrade, dedicado a Portinari, seu amigo pessoal e também de ideias. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra, que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes, cintilantes, nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Essa primeira parte é bem pesada. Coloquei aqui na lateral esse quadro Paz e Guerra, que é do Portinari, que eu vou falar dele mais pra frente para vocês. Vamos agora para a segunda parte do poema. Aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e dos bens que repartirás com todos os homens, sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de seus dedos, teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário, para colorir tuas pálidas faces, aurora. Esse poema foi publicado no livro Sentimento do Mundo, em 1940. Falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o poeta, considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX, foi um dos grandes expositores da segunda geração do modernismo, colega também de período artístico com o Portinari. Mineiro, nasceu em Minas Gerais, se formou em farmácia, apesar de nunca ter exercido a profissão, foi professor de português, geografia, traduziu obras importantes do inglês, espanhol e francês para o português, foi redator-chefe do Diário de Minas. Em 1934, ele foi do Rio de Janeiro, mudou para o Rio de Janeiro, onde ele assumiu como chefe do gabinete do então ministro da Educação, Gustavo Capanema, e a participação no governo mudou a forma como ele via o mundo. Então, em 1940, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro. A obra, que foi lançada em 1940, tem um caráter bastante sentimental. É a relação do eu lírico com o mundo. Como que ele está se sentindo. Não é só. Ele não só está atestando fatos sobre o que está acontecendo no mundo em 1940. Ele está dizendo como ele, o poeta, se sente com relação ao mundo. Então, ali, o poema que dá nome ao livro, que é Sentimento do Mundo, revela muito do caráter do livro, né? Que mostra a impotência sentida pelo poeta com relação à realidade social que ele está vivendo. O poema da nossa leitura, A Noite Dissolve os Homens, é dedicado ao amigo Cândido Portinari, porque o Cândido Portinari, ele se opunha bastante aos regimes totalizantes que estavam acontecendo nessa época. Então, o poema ele é construído em torno de duas principais metáforas, como vocês viram. A primeira parte, a noite, que é bem pesada, né? E a segunda parte, a aurora, que já se enche de esperança. A noite representa a alienação das massas com relação à sua própria realidade social e à sua inércia. E a aurora já representa a nova esperança do dia, que vai nascer da luta, uma vez que ele fala ali o sangue doce. O sangue vai escorrer. Quer dizer que é uma luta que vai surgir, não vai ser a mudança, o novo dia não vai surgir de forma pacífica. Ela vai vir com sangue que vai pintar as faces desse novo dia que vai nascer. Então, isso aí é a metáfora para a luta popular. Então, vou falar rapidamente aqui do Cândido Portinari. Ele pintou esses painéis
entre 53 e 56, que foram comissionados pelo governo Getúlio Vargas como um presente para a sede da ONU em Nova York. Quando ele concluiu essa obra, ele fez o seguinte apelo: a luta pela paz é uma decisiva e urgente tarefa. É uma campanha de esclarecimento e de alerta que exige determinação e coragem. Devemos organizar a luta pela paz, ampliar cada vez mais a nossa frente antiguerreira, trazendo para ela todos os homens de boa vontade, sem distinção de crenças ou de raças, para assim unidos os povos do mundo inteiro, não somente com palavras, mas com ações, levar até a vitória final a grande causa da paz, da cultura, do progresso e da fraternidade entre os povos. O Cândido Portinari, vou falar bem rapidamente, ele foi filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Os painéis foram comissionados pelo governo de Getúlio Vargas, e o fato curioso é que, por ele ser abertamente comunista, ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos na inauguração desses painéis, justamente por ser comunista. E ele defendia que a arte não era neutra, que mesmo sem a intenção do pintor, o quadro sempre vai indicar como que o autor se sente com relação à sua realidade social. Coloquei aqui alguns quadros que têm caráter político do Portinari, aqui Enterro na Rede, Criança Morta, Retirantes. E a minha dica é a seguinte: conhecer o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que tem em seu acervo 18 obras do Cândido Portinari. Tem algum dia da semana a entrada é gratuita, eu acho que vale a pena conhecer. E muitos quadros da série Retirantes, a qual pertencem os quadros que eu mostrei no slide anterior, pertencem. Mas que período, então, era esse em que Carlos Drummond de Andrade publicou esse poema que mostrava essa impotência com relação ao mundo? Né? Uma desesperança, mas com a esperança de um novo dia que pode surgir através da luta popular. A dica é a imagem que está aqui para vocês. Alguém sabe quem é esse homem da imagem? Ali numa imagem bonita, com bastante gente sorrindo, muitas bandeiras do Brasil. Então, esse é Getúlio Vargas, né? Então, aqui foi uma propaganda, essa imagem é uma propaganda do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, favorável à chamada Terceira República. Alguém sabe o outro nome da Terceira República? É o Estado Novo. Então, o contexto aqui no Brasil, esse poema foi publicado em 40. Em 37, alegando um plano comunista de tomada do poder, o Plano Cohen, o Vargas institui o Estado Novo. Ele fecha o Congresso e ele impõe ao país uma nova Constituição baseada no fascismo italiano e polonês. Ele impôs censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu uma continuidade a uma política trabalhista na qual ele acreditava entre equilíbrio no capital e o trabalho. Criou diversos sindicatos que representavam os interesses do governo. Então, em teoria, os sindicatos representavam os interesses dos trabalhadores, só que eles eram aparelhados aos interesses do governo. E no mundo? O que estava acontecendo no mundo em 1940? Alguém sabe? Segunda Guerra Mundial, isso mesmo. Aqui uma imagem do exército alemão, né, exaltando o nazismo, a ideologia nazista. No mundo, a gente estava tendo a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, enfrentando o surgimento de grandes regimes totalitaristas, o nazismo do Hitler, o fascismo do Mussolini na Itália, o franquismo de Franco na Espanha. Nesses regimes, o poder é ilimitado e absoluto, exercido apenas pela figura do Estado, que controla todos os aspectos da vida pública e privada dos indivíduos. Esse poder ele não se restringe só nos âmbitos político e econômico. Ele atinge outras esferas, como o campo filosófico, cultural, artístico, religião e até mesmo a vida sexual dos indivíduos na sociedade. Então, aqui, ó, eu coloquei as principais características do totalitarismo. No Brasil, a gente não diz que houve um regime totalitarista, tá? A gente teve, sim, alguns governos com
Características totalizantes. O Estado Novo, que eu mostrei para vocês, é um deles. Aqui, no Estado Novo, a gente tinha a exaltação do nacionalismo e do anticomunismo, que também aconteciam no nazismo e no fascismo. Os meios de comunicação eram controlados pelo Estado. No caso do Brasil, a gente teve a criação do Departamento de Imprensa em Propaganda, que era responsável por regular a mídia e por criar propagandas sempre favoráveis ao governo. A gente também tinha isso no nazismo e no fascismo. Uma máquina de propaganda, né? No caso do Hitler, era governado pelo famoso Goebbels, né? E a gente tinha nos dois, tanto no Brasil como no mundo, forte repressão e perseguição aos opositores do governo. Aqui no Brasil, a gente tinha os direitos individuais reconhecidos, desde que não entrassem em conflito com os interesses do Estado. Já no nazismo e no fascismo, os direitos individuais eram mais reprimidos. Também é importante dizer que aqui no Brasil, a gente não foi uma ditadura que foi imposta, né? Foi mais o Getúlio Vargas, que já governava, ele impôs o Estado Novo. E eles não tinham uma ideologia definida, apesar da Constituição ser inspirada nos ideais fascistas italiano e polonês. E no mundo, a ideologia era muito bem definida, né? Eles valorizavam essa missão nacional histórica e sempre, importante notar que aqui no Brasil, a gente teve, né, o DIP contribuiu para a imagem do Vargas como um grande herói nacional, né? E lá fora também, essa personificação do salvador na nação sempre tinha alguém que representava. Ou era o Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália. Eles representavam esse grande líder popular que respondia pelos interesses do povo, né? Que sem eles a nação não poderia, não tinha como avançar. Então, eu listei aqui as principais características do totalitarismo, né? O unopartidarismo, só um partido pode exercer o poder, eles criminalizam a existência de outros partidos ou reduz a sua capacidade de ação. Tem o culto ao líder, né? A imagem de um líder que passa a ser promovida de maneira positiva por órgãos oficiais do governo ou controlados por eles. O controle ideológico, né? Os opositores são fortemente reprimidos, perseguidos e até mortos. A educação sempre passa por reformas que passa a representar os ideais defendidos pelo Estado totalitarista. Cria-se novas disciplinas que pregam a obediência civil e o culto ao líder. A propaganda, né? Os meios de comunicação passam a ser controlados pelos órgãos do governo e passam a propagandear a favor do regime e dos líderes. O poder é ilimitado, absoluto, centralizado na figura do Estado. O nacionalismo, exaltação da nação, dos valores comuns que ligam os indivíduos de uma determinada região, e é usada como fator para diferenciar a nação de outras, como se uma cultura específica fosse superior a outras. E a ideologia, né? Propõe uma série de valores ideológicos bem definidos que dão significado e direcionam todos os âmbitos da sociedade. A gente teve isso também no Brasil, só que em menor escala, se comparado com os outros regimes totalizantes do mundo. Então, Humberto Eco, em 1995, ele deu uma palestra na Universidade de Colômbia, em que ele citou os 14 sinais do que ele chama do fascismo eterno, né? Então, ali, segundo ele, o culto à tradição, repulsa moderno, machismo, racismo, a guerra permanente são típicas desse fascismo eterno. Portanto, a ameaça fascista ela está sempre entre nós. Cabe a nós identificar esses sinais. Então, eu coloquei ali os 14 sinais: culto à tradição, rejeição ao modernismo, a discordância é traição, agir por agir, sem pensar. Restrição ao pensamento crítico, você não pode pensar criticamente e questionar. O racismo, apelo a grupos sociais marginalizados e precarizados. O nacionalismo forma a identidade social da pátria. A violência é uma regra e é normalizada. A figura desse herói nacional que representa a vontade do povo. O machismo era visto como uma virtude, era ou é. O diferente é temido. O elitismo, sempre uma elite que deve nos governar e indicar a direção que a nação deve seguir. E uma linguagem chula e repetitiva, que é para inibir mesmo o pensamento crítico. Uma linguagem pobre, repetitiva. E aí, vocês já viram alguns desses sinais em algum lugar recentemente? Fica a pergunta para vocês. Então, ali, ó, eu quero passar para vocês a tarefa. O que eu quero é que, primeiro, vocês assistam em casa esse link que eu deixei na cópia que eu passei para vocês do poema,
que tem a apresentação com a interpretação do poema, que eu passei para vocês, para a gente conversar mais profundamente sobre ele na próxima aula. E eu quero que vocês escolham 2 artigos veiculados recentemente que podem identificar nos tempos atuais a influência desse pensamento totalizante. Então, vocês vão escolher 2 notícias sobre fatos ou ocorrências que remetam às características e valores do totalitarismo. Vocês vão escrever um pequeno parágrafo para cada uma das notícias escolhidas, sobre quais aspectos das ocorrências se relacionam com o totalitarismo, de quais formas e quais são as possíveis explicações para essas ocorrências. Eu vou deixar algumas sugestões de artigos que podem ajudar a direcionar a pesquisa de vocês, e vocês podem escolher 2 dos artigos que eu sugeri, ou vocês podem escolher outros, fica a critério de vocês. A gente está tendo agora a ação militar lá na Ucrânia, na qual o Putin alega que ele tem um problema com o nazismo. Se vocês quiserem ir para esse lado, tudo bem também. Eu peguei mais notícias relacionadas ao Brasil, porque é a nossa realidade social. Mas fica a critério de vocês as notícias que vocês vão escolher, tá? Podem escolher as que eu sugiro ou não. Desde que escolham 2 e escrevam um parágrafo notando isso que eu estou pedindo aqui para cada um de vocês. As notícias aqui, então, que eu escolhi, que vocês podem analisar, ali, ó, Brasil, ame-o ou deixe-o, que era um slogan da ditadura, que foi revivido pelo SBT recentemente. A professora que fez o gesto nazista na sala de aula no Paraná. A censura do livro Menino Sem Pátria, numa escola do Rio de Janeiro. A declaração do monarca ali sobre defendendo a existência do partido nazista. O presidente da República divulgando um vídeo com a frase do Mussolini. Um ministro do governo copiando Goebbels, propagandista do nazista, e provocando uma onda de repúdio. Um outro assessor relacionado ao governo fez um gesto com uma conotação racista no Senado. Os paraquedistas ali que fizeram uma versão brasileira de Heil Hitler, exaltação ao nazismo. O copo de leite ali, que é um gesto relacionado com o supremacismo branco. A morte de pessoas sem que passem por julgamento pela polícia militar, especialmente no Rio de Janeiro. Vereadora do PTB, a deputada do PSOL, que passaram por ameaças de morte com conotações nazistas. Racistas que leem livros com o ideário de Hitler e ataca grupos minoritários, étnicos, LGBT. E o presidente usando camiseta de times historicamente ligados ao fascismo. Vocês podem escolher essas notícias ou podem escolher outras, desde que se relacionam com o tema da aula. Então é isso, gente. Vou terminar a aula aqui com essas 2 imagens ali, o estandarte da vitória, que foi hasteada pelo exército russo na vitória contra a Alemanha nazista, em maio de 45. Uma imagem ficou bem famosa. E ali uma imagem bem pesada da execução do Mussolini por enforcamento e dos seus aliados mais próximos pelos antifascistas italianos em abril de 45. Agradeço a vocês pela atenção e agora vou abrir uma janela para esclarecimento de dúvidas, tá bom? Obrigada pela atenção, gente.